Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo, dizendo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Pecadores, os pecadores dos quais eu sou o principal. Então eis o resumo que Paulo está fazendo aqui, irmãos, do Evangelho de Cristo. Em um só versículo ele resume o quê? As boas novas de salvação. Então é confortador, é tranquilizador nós sabemos que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Pecadores. Primeiro, por quê? Porque nós somos pecadores. Todos somos pecadores. E segundo, por quê? Porque ele veio para salvar os pecadores. Jesus Cristo, então, ele é quem? O Salvador. Por quê? Porque ele salva. Mas ele nos salva do quê? Dos nossos pecados, da nossa miséria pecaminosa. E ele salva quem? Quem ele salva? Cristo Jesus salva pecadores. Mas quem são esses pecadores? É a pergunta. Quem são esses pecadores? Todo ser humano é pecador, nós sabemos disso. Então Cristo salva todos os seres humanos? É isso? Será que é isso que está dizendo esse versículo? Agora, se não for isso, então, que pecadores que Cristo salva? Existe um tipo, então, específico de pecadores que são salvos por Cristo? Vamos curvar nossas cabeças, irmãos? Senhor amado, nós te pedimos, Pai, guia-nos nesta noite, na abertura da Tua Palavra, Pai, para que o Teu Santo Evangelho seja proclamado, meu Deus. E nós venhamos a conhecer mais do aspecto salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. E conhecer mais da nossa miséria e da nossa pecaminosidade frente a esse Evangelho tão gracioso e precioso, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, que a Tua mensagem seja proclamada, que os corações sejam alcançados, meu Deus, por essa mensagem. Pela mensagem, por um lado, confortadora do Teu Santo Evangelho de salvação. E por outro, ó Pai, terrivelmente pesada e condenatória para aqueles que não creem, não estão dispostos a crer e se arrepender e se voltarem para o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos nessa noite, Pai, guiando-nos pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, te peço, Pai. Amém, Senhor. Então a pergunta, o tema da mensagem é: você é realmente um pecador? Nós sabemos que todos nós somos pecadores. Toda a raça humana, após a queda, tornou-se o quê? Escrava do pecado. Então nós somos pecadores por natureza. Todos nós nascemos em pecado. E em pecado concebeu-nos a nossa mãe. Todos nós somos o quê? Pecadores, porque a única coisa que sabemos fazer desde o nascimento é pecar. A única coisa que nos traz satisfação desde o nascimento é pecar. Mas a única coisa que nos escraviza desde o nascimento é o pecado, porque nós não conseguimos fugir dele. Nós pecamos continuamente, e isso de modo natural, faz parte de nós, porque o pecado faz parte da nossa natureza. O apóstolo Paulo afirmou em Romanos 3, de 9 a 18, citando o Salmo 14 e o Salmo 53, ele diz: já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do quê? Do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus,
todos se extraviaram, e a uma se fizeram o quê? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Ninguém consegue fugir do pecado. Todos se extraviaram, todos se separaram de Deus. Todos, a uma, se fizeram o quê? Inúteis. Não há um justo, não há um sequer. Todo ser humano é pecador. Por quê? Porque é escravo do pecado. O pecado faz parte dele. O pecado escraviza o homem e o leva a atender continuamente às suas demandas durante a sua vida. O pecado faz demandas na vida do homem. Ele exige que elas sejam cumpridas. Por isso todos nós somos chamados o quê? De pecadores. E por sermos pecadores, nós nascemos o quê? Nós nascemos em pecado e merecemos condenação eterna, desde o nosso nascimento. Pois a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E se desde quando nascemos estamos escravos do pecado, olha o tanto de tempo que nós merecemos o quê? Morte. Merecemos pagar os nossos pecados no inferno de maneira eterna. É isso que você merece, morrer. Você merece o quê? Sofrer punição, punição eterna, no lago de fogo, no inferno. Mas o nosso versículo diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. Então, por um lado, meus queridos, isso é maravilhoso. Por quê? É grandioso. Por quê? Porque nós somos pecadores. Essa é uma boa nova de salvação para todos nós. Cristo Jesus é um Salvador. E Ele salva quem? Pecadores. Ótimo. É incrível. Jesus é Salvador. Eu sou pecador. Então há solução para a minha situação. Quem é o beneficiário disso? Dessa maravilhosa graça, dessa grandiosíssima graça divina? São os pecadores. Quais os pré-requisitos para você receber essa maravilhosa bênção, essa maravilhosa graça? Ser pecador. Não há nada mais necessário do que ser pecador. Tamanha graça de Deus, ela é simplesmente disponibilizada para quem? Para quem é pecador. Mas a pergunta é: você é realmente um pecador? Você é realmente um pecador? Vamos tentar responder essa pergunta até o final da mensagem, irmãos. E veja se você pode ou não receber essa maravilhosa graça divina de salvação na sua vida. Isso vai depender do fato de você ser ou não verdadeiramente, realmente um pecador. Então, analisando um pouco mais a fundo esse versículo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Paulo começa dizendo o quê? Usando esse termo que é usado com muita frequência nas epístolas pastorais. Aqui mesmo, em 1 Timóteo, é usado no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, versículo 9, em 2 Timóteo 2,11, em Tito 3,8. Paulo usa com frequência essa expressão: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Por que está dizendo isso? Porque a palavra de Deus é o quê? Verdadeira. Ela, a palavra de Deus, é digna de confiança, de inteira aceitação. Agora, Paulo está usando essa expressão para quê? Para quê? Para reivindicar a autoridade da palavra de Deus naquilo que ele está proclamando. E a autoridade de Deus naquilo que ele está proclamando é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então está dizendo, creia nisso. Essa é a palavra de Deus. Essa palavra é fiel. Ela é digna de crédito. Ela é digna de toda aceitação. Ela é digna de ser recebida de braços abertos, pelos braços abertos da fé. Você pode crer nela. Você deve crer nela. Tem que depositar toda a sua fé nessa afirmação. Creia no que a palavra de Deus diz. Não duvide. Creia que você é o quê? Pecador. Você é o quê? Escravo do pecado.
Creia nisso que Paulo afirma, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. E se ele veio salvar os pecadores, você é pecador, ele veio salvar quem? Você. O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar quem? Você. Mas eu pergunto, você é realmente um pecador? Você é realmente um pecador? Ele continua, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, irmãos, as diversas profecias do Velho Testamento referentes à vinda de Cristo, nós sabemos que agora foram cumpridas, estão cumpridas. Cristo Jesus veio ao mundo. O Messias prometido veio ao mundo. O Cristo prometido veio ao mundo. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou sobre si o quê? A nossa natureza humana. Ele, o Senhor da glória, fez o quê? Tomou sobre si a nossa natureza, se tornou carne e habitou entre nós. Isso é fato real, é história. Em João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio do quê? De graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então é fato histórico. Cristo Jesus veio ao mundo. Ele deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, veio nesse mundo para quê? Para salvar pecadores. Em Filipenses 2, de 6 a 8 diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, o que ele faz? A si mesmo se esvazia, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante, em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então nosso Senhor Jesus veio a esse mundo, veio. Ele se esvaziou, ele assumiu forma de servo, ele se humilhou. Para quê? Para salvar pecadores. Deus Pai enviou o seu amado Filho, em quem ele tem todo o seu prazer. Para quê? Para que nós não fôssemos condenados à morte eterna que nós merecíamos. E aí em João 4, 1 João 4, 9 diz, nisso se manifestou o amor de Deus em nós. No quê? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Por quê? Porque se estivéssemos em nós, nós morreríamos por meio de nós mesmos. Agora, pelo amor de Deus manifestado a nós, ele envia o seu Filho ao mundo para que nós possamos agora viver por meio dele. Foi desse modo que Deus revelou aos homens seu amor, o amor pelo pecador. Ele se propôs, irmãos, desde toda a eternidade passada, salvar quem? Pecadores em Cristo Jesus, o Senhor. Mas eu continuo lhe perguntando, você é realmente um pecador? Essa é a questão, você é realmente um pecador? Ainda nesse versículo nós vemos, fiel é a palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós já vimos que o Senhor Jesus veio ao mundo, e nós já vimos que nosso Deus e Pai o enviou a esse mundo, manifestando a nós o quê? O seu amor manifestado a quem? Pecadores. Já vimos que essa iniciativa foi totalmente divina. Ela é realizada em nós, pecadores. Para quê? Para que não fôssemos punidos de morte eterna, mas que vivêssemos por Cristo Jesus. Sendo assim, meus queridos, a conclusão a que chegamos é qual? O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Quais? Todos pecadores? É isso. Ele veio com um propósito. Qual? Salvar os pecadores. Então, de quais pecadores sendo dito? Todos os pecadores serão salvos por ele, é isso? Não, olha o que Paulo diz no finalzinho desse versículo. Ele fala
fiel é a palavra e digna de toda citação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui que Paulo vai definir que pecadores que ele veio salvar. Vocês percebem o que Paulo disse aqui? Essa frase de Paulo, ela não é uma sentença impessoal. Ele não fez simplesmente o quê? Falar, Cristo Jesus é ao mundo para salvar os pecadores. E acabou por aí. Não. Ele faz questão de concluir o quê? Dos quais eu sou o principal. E aí nós entendemos o seguinte. Paulo, ele conclui essa afirmação dizendo que ele é um pecador. Primeiro ponto, ele diz, eu sou um pecador. Dentre todos os pecadores que serão salvos por Cristo, que foram salvos por Cristo, dos quais, quando ele fala dos quais, dentre os quais, eu sou o principal. Principal o quê? Pecador. Então Paulo começa classificando como o quê? Como um pecador. Segundo, ele afirma também o quê? Que ele não é simplesmente um pecador, ele é o principal dos pecadores. E terceiro, ele não somente se classifica como o principal dos pecadores, mas o principal dentre os pecadores salvos por Cristo Jesus. Essa é a consideração de Paulo a respeito de si mesmo. Ele é o principal dentre todos os pecadores salvos por Cristo. Ele próprio diz, eu sou o principal. Então é fundamental, irmãos, para nós essa compreensão. Por quê? Porque é imprescindível entendermos que Paulo está se identificando e mostrando o quê? Que Cristo Jesus veio salvar a ele. Por que a ele? Porque ele é pecador. Mas ele não é simplesmente um pecador, ele é o principal de todos os pecadores. E aí a pergunta vem novamente, você é realmente um pecador? Por quê? Porque a salvação em Cristo Jesus está disponibilizada para quem? Para pecadores. Mas quais pecadores? Pecadores que se reconhecem pecadores. Pecadores que se enxergam pecadores. E não somente isso, pecadores que se veem como o principal dos pecadores. Pecadores que olham para dentro de si e reconhecem a si mesmos e se veem como o principal dos pecadores. Essa é a questão. E a pergunta volta de novo. Você é realmente um pecador? Você realmente se vê como um pecador? Você realmente se vê como o principal dos pecadores? Ou você realmente se vê como o principal dentre os pecadores salvos por Cristo? Isso é imprescindível. Por quê? Porque aí vem a pergunta, todos os pecadores serão salvos por Cristo? Se sim, se todos os pecadores seriam salvos por Cristo, por essa afirmação de Paulo, pelo simples fato de eles serem pecadores, Paulo então não se denominaria o principal dos pecadores. Por que ele faz isso? Se o único requisito para você ser salvo é ser pecador, não importa o tipo de pecador que você é, o nível de pecador que você é, não importa. Basta o quê? Ser pecador. E você vai ser o quê? Salvo. E ponto final. É isso? Não é isso. Não é isso. Agora, se não é isso, se nem todos os pecadores serão salvos pelo simples fato de serem pecadores, o que pode levar um pecador a alcançar a graça divina de modo a ser salvo? A resposta está no quê? Na conclusão da sentença de Paulo, dos quais eu sou o principal. É isso que pode levar um pecador à graça de Deus. É isso que pode levar um pecador a reconhecer Cristo Jesus como Salvador. Por quê? Porque ele primeiramente reconheceu-se como um real pecador. Paulo se via realmente como um pecador. Essa é a questão. Paulo se reconhecia como um pecador, mas não como um pecador qualquer.
e sim o principal dentre os pecadores salvos. Perceba, irmãos, esse reconhecimento, ele não é um reconhecimento inicial de alguém que está chegando-se a Cristo. Ele é um reconhecimento contínuo. Paulo diz: não fui o principal, eu sou o principal. Não fui o principal pecador, eu sou o principal. E o principal dentre os pecadores alcançados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a característica principal, irmãos, que diferencia pecadores de pecadores. O Senhor Jesus veio para esse mundo para salvar quem? Pecadores. Mas quais pecadores? Os pecadores que realmente se reconhecem como pecadores. E aí eu queria pegar com vocês agora, irmãos, 1 Timóteo aqui mesmo, capítulo 1, só que eu queria pegar o contexto em que Paulo utiliza-se desse versículo 15. Ele vai se utilizar desse versículo num trecho que vai do versículo 12 ao versículo 17. E aí eu queria que nós analisássemos um pouquinho mais a fundo esses versículos, de maneira rápida, mas tentando entender por que Paulo diz: eu, o principal. Por que ele diz isso? No versículo 12 nós lemos: sou grato para com ele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então ele começa, Paulo começa dizendo o quê? Que o Senhor Jesus o chamou para o ministério. Então cabe somente a Cristo Jesus convocar alguém para o seu serviço e para estar a serviço do seu evangelho. E aquele a quem Cristo Jesus designa para o seu ministério, ele mesmo prepara para o próprio ministério. Então ele fala: sou grato para com aquele que me fortaleceu. E em seguida ele diz: que me considerou fiel. A quem o Senhor Jesus chama? Ao pecador. E ao pecador que ele chama, ele qualifica, ele dá dons e habilidades. Para quê? Para desempenhar o ministério. Foi isso que Jesus fez com quem? Com Paulo. E ele não somente concede habilidade, como também o quê? Fidelidade àqueles a quem ele chama para o ministério. Ninguém pode ser considerado fiel senão aqueles a quem Cristo torna fiel. E esse foi o caso de Paulo. Cristo Jesus o tornou fiel, pois o seu histórico, o histórico de Paulo, era todinho contra ele próprio. Se não fosse assim, se essa fidelidade fosse inata a Paulo, como que Cristo poderia considerá-lo fiel, com um histórico terrível como ele teve? E aí ele diz o histórico dele no versículo seguinte: a mim que no outro tempo era o quê? Blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive o quê? Misericórdia, pois eu fiz na ignorância e na incredulidade. Esse era Paulo. Quem? Um blasfemo. Ele blasfemava, pecava contra Deus. O que mais? Ele era um perseguidor. Ele perseguia quem? Os santos, os eleitos. E o que mais? Ele era um insolente, ele era um opressor. Ele era um insolente porque se voltava contra Deus e sua obra regeneradora em Cristo Jesus. E era um opressor porque oprimia os santos alcançados pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto religioso hipócrita, o que ele fazia? Ele assolava a igreja de Deus. Em Atos 8:3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. E em Atos 9, de 1 a 2 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Esse foi Saulo.
Esse foi Paulo, que apesar de toda a sua pecaminosidade, de todas as suas blasfêmias, perseguições, insolentes opressões, ele alcançou o quê? Misericórdia da parte de Deus. Ele diz, mas obtive misericórdia. Deus o alcançou com misericórdia. Foi realmente um favor, uma graça, uma grandiosíssima misericórdia que nenhum rebelde jamais poderia receber de um soberano como o Senhor Deus. Ele jamais merecia tal graça, jamais merecia tal misericórdia. Contudo, sua ignorância não pôde nem mesmo amenizar a sua condição. Por quê? Porque o crime que nós cometemos, meus queridos, ainda que na ignorância, ele pode até ser considerado um crime menor do que aquele cometido de modo intencional. Contudo, um pecado cometido na ignorância ainda é pecado. Muitos dizem, interpretando mal as Escrituras, que aqui Paulo está falando o seguinte, ó, por ter cometido pecados na ignorância, eu obtive graça. Mentira. Não é essa a interpretação. Ainda que ele tenha feito na ignorância, os pecados que ele cometeu continuam sendo pecados. Existia sacrifício específico para pecados de ignorância no Antigo Testamento. Pecado cometido intencionalmente ou na ignorância continua sendo o quê? Pecado. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Jesus, na parábola do servo vigilante, em Lucas 12, 47 e 48, abram comigo. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então o que está sendo dito aqui, irmãos? Aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, o que vai acontecer com ele? Vai ser punido com muitos açoites. E aquele que não soube qual era a vontade do seu Senhor, mas por isso ainda assim fez coisas indignas, ou melhor, dignas de reprovação, será açoitado, mas com poucos açoites. A questão é, a ignorância não é desculpa para ninguém. Não é desculpa nem para nós na lei dos homens. Há desculpa para você cometer um erro no trânsito e por seu erro você cometer um acidente. E você falar assim, nossa, mas eu não vi aquela placa. Ou, nossa, eu esqueci, faz um tempo que eu fiz o curso, que eu não entendo, eu não esqueci o significado daquela placa de trânsito. Ignorância, me perdoe, não existe isso, você é responsável, e você vai pagar, por ter transgredido, ainda que na ignorância, as leis dos homens. O mesmo acontece com as leis de Deus, mas desde o pecado de Paulo, irmãos, toda a sua blasfêmia, toda a sua perseguição, toda a sua insolente opressão, não foi capaz de conter o amor e a misericórdia de Deus. Porque no versículo 14 nós lemos: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, pecador, o pior dos pecadores, o principal, a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, com a fé e o amor de Cristo Jesus, transbordou
em sua vida. Essa é a realidade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A grandeza do pecado não é considerada como barreira, de modo a impedir que Deus possa derramar da sua graça e da sua misericórdia em favor do pecador. Não, não, a grandeza do pecado, a hediondez do pecado não pode impedir Deus de mostrar a sua grandeza, a grandeza da sua misericórdia, da sua graça para com o pecador. Pelo contrário, o próprio Paulo, experimentando isso, em Romanos 5:20 ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a realidade do Evangelho. Ou seja, não há pecado, tipo de pecado, níveis de pecado que possam te impedir de ir a Cristo Jesus. Não existe. Por quê? Porque Ele veio salvar a quem? Pecadores. Não é o pecado o problema do pecador. O problema do pecador é ele não reconhecer que ele é pecador. Esse é o problema. Nós somos pecadores. Todos somos pecadores. E todos, o pior é isso, todos sabemos disso. Mas nem todos reconhecemos isso. E nem todos aceitamos isso. Esse é o grande problema. Aí muitos dirão: então quer dizer que aquela pessoa que cometeu crime a vida toda, matou, estuprou, roubou, fez isso, fez aquilo, quer dizer que no final se arrepende e é salvo? Sim. Sim. Se ele creu no Senhor Jesus Cristo, reconheceu a sua miséria, a sua hediondez, se arrependeu e se voltou para Cristo, sim, ele é salvo. Enquanto você, que não fez nada, não roubou, não matou, não fez nada de errado, por você não reconhecer o seu pecado, você está indo para o inferno. É essa a realidade do Evangelho. Essa é a grandeza do Evangelho. No versículo 16 ele diz, ainda em 1 Timóteo 1:16, nós pulamos o 15 propositadamente, porque nós já falamos sobre ele. Mas por esta mesma razão me foi concedido o quê? Misericórdia. Para que em mim? O principal, evidenciar-se Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Meus irmãos, a salvação é destinada em Cristo Jesus a quem? Pecadores. Que tipo de pecadores? Grandes pecadores. Grandes pecadores. Mas calma aí, eu nunca fui um grande pecador. Todos nós somos grandes pecadores. Basta-nos reconhecer isso. Basta-nos ser convencidos disso, para que vejamos a hediondez, a miséria, a podridão do nosso ser em pecado. Então a salvação foi destinada para quem? Grandes pecadores. E a salvação de grandes pecadores ocorre de que modo? Pela superabundante graça de Deus em Cristo Jesus. Nenhum tipo de pecado, por maior que ele possa ser, ele pode impedir o pecador de ser alcançado por Cristo Jesus. Nenhum pecado, por maior que ele seja, pode ser um empecilho para Deus. Não. Nenhuma espécie de pecado pode impedir que Deus derrame a sua maravilhosa graça em favor do pior dos pecadores. Mas por que, irmãos? Por quê? Paulo está dizendo o seguinte: por essa mesma razão. Por que mesma razão? Por qual mesma razão ele está falando? Ele está falando justamente do versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda citação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas
por esta mesma razão. Qual razão? Por ser eu o principal. Por essa razão, de ser eu o principal, foi-me concedida misericórdia. Para que em mim, o principal? Olha o que ele está falando. É por ser ele o principal, por ele ver que ele é o principal dos pecadores, é que foi-lhe concedido o quê? Misericórdia. A misericórdia, irmãos, ela só é misericórdia para quem é miserável. Misericórdia. Se nós não nos vermos, não nos enxergarmos como miseráveis, você não vai precisar de misericórdia. Quem precisa de misericórdia é um miserável. Para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Olha do que ele está falando. Foi por causa disso, por eu ver que eu sou o principal, que Cristo Jesus completou, mostrou, evidenciou a sua completa longanimidade, a sua completa paciência, sua completa misericórdia, graça. E servisse eu do quê? De modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Quem Paulo está falando com isso? Eu sou modelo. Paulo está falando, se eu, o principal, que fui blasfemo, perseguidor, insolente opressor, fui alcançado por misericórdia, na completa longanimidade de Cristo, qualquer um de vocês podem ir até Ele. A salvação está disponível a todos, desde que você reconheça-se o principal dos pecadores. O problema do pecador não é ele ver a grandeza do pecado e falar assim, não dá, eu sou muito pecador. Não, o problema do pecador é ele não reconhecer que ele é pecador. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E esse versículo, Paulo nos apresenta para quê? Para que nós e outros pecadores pudessem ser encorajados ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, uma vez que Ele é o modelo de que uma pessoa totalmente perversa, mergulhada no pecado, ela pôde ser alcançada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está mostrando o quê? Falou assim, por mais pecador que você se veja, há esperança para você, Cristo Jesus. Porque eu, sendo blasfemo, insolente, opressor, perseguidor, fui alcançado, você pode ser alcançado. Ele, Paulo, está servindo do quê? De modelo. À vista de quem for Paulo, nenhum outro pecador, por pior que seja, precisa o quê? Se desesperar em alcançar a misericórdia da parte de Deus. Por quê? Porque ele vai alcançar. Se ele se vê como pecador e ele se arrepende de seus pecados, ele vai ser alcançado. Por quê? Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Pecadores. Pecadores que realmente se vejam como pecadores. Agora tem outro ponto. Por que Paulo também colocou esse versículo? Por que esse versículo é importante para nós? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Devido a quê? A sua grande misericórdia e maravilhosa graça concedida a quem? Ao pior dos pecadores. Se o pior dos pecadores pode ser alcançado por essa grande misericórdia e graça, nós só podemos fazer o quê? Glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo pelo seu divino amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Quanto maior a graça e a misericórdia, maior o quê? A glória, a honra, o louvor que o pecador concede ao Deus Supremo. Por quê? Porque o pecador merece o quê? Condenação. Merece o quê? Punição.
merece morte eterna. Agora, se o pecador foi livre disso, liberto disso, por iniciativa de Deus, na sua graça e na sua misericórdia, o que o pecador pode fazer? Quando ele experimenta essa bondade, esse amor de Deus em Cristo Jesus, ele não pode deixar de engrandecer o nome do Senhor que o salvou. Então, o tratamento misericordioso e grandioso, dispensado para o pecador em graça, pelo Senhor nosso Deus, inunda o seu ser, o ser do pecador, de admiração acerca de quem Deus é e dos seus santos atributos. É por isso que o Senhor Jesus perguntou para o fariseu Simão, em Lucas 7, 40, ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Ou seja, o segundo credor devia uma quantia e o primeiro credor devia 10 vezes mais. Devia 10 vezes mais aquela quantia. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhe a ambos. Perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Irmãos, isso é um princípio. Isso é um princípio. A questão nossa é a seguinte: quer dizer então que quanto mais pecados nós cometemos, é melhor então, porque aí a graça superabunda e aí eu vou perceber que eu sou realmente pecador? Não, a questão não é essa. A questão não é essa. A questão não é a quantidade de pecado que você comete ou deixa de cometer. A questão é reconhecer os seus pecados. Porque a quantidade de pecado que cada um de nós cometemos é absurdamente horrenda e digna de mandar-nos para o inferno por toda a eternidade. Então não adianta você falar assim: mas eu nunca roubei. Se eu tivesse roubado pelo menos uma vez, eu poderia agora dar um testemunho e falar assim: um dia eu roubei e a graça de Jesus me alcançou. Não tem muitas pessoas que fazem isso? Fingem até testemunhos para mostrar o quê? Que elas foram realmente pecadoras. Não precisa. Você não precisa fazer isso. Reconheça a praga do pecado no seu coração. Reconheça pelos pensamentos que já passaram na sua cabeça, ainda que você não tenha os realizado. Reconheça o pecado que te escraviza, a imoralidade que está nos seus pensamentos, nos seus olhos, nos seus ouvidos. Reconheça. O nosso problema é reconhecer. O nosso problema não é que um deve mais do que o outro. Todos nós temos uma dívida eterna com o Senhor. Todos nós temos uma dívida assombrosa com o Senhor. O problema é que você reconhece somente 50 denários. E não reconhece os 500 que você devia estar reconhecendo. O perdão de Deus por nós, ele é igual para todos. O problema é, você está enxergando a gravidade do seu pecado, a gravidade de quem você é? Você é realmente um pecador diante de Deus? Ou você não consegue enxergar isso? Essa é a questão. Você está vendo a gravidade do seu pecado? Porque quanto mais você vir a gravidade do seu pecado e a obra graciosa de Cristo Jesus na cruz, pagando por eles, muito mais você o amará. É por isso que Paulo conclui dizendo: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Por que Paulo termina dessa maneira? Mostrando o gozo, a alegria, a felicidade. Por quê? Porque ele realmente se via como o principal dos pecadores. E ele realmente viu o tamanho da graça e da misericórdia que alcançou. Por isso que ele pode olhar para o Senhor e dizer: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Por quê?
quê? Porque Ele salvou a mim, um desgraçado pecador. Mas a pergunta continua: você é realmente um pecador? Você consegue ver, se enxergar como um pecador? O pré-requisito para sermos salvos é sermos pecadores. E nós sabemos que toda a humanidade é pecadora. Somos pecadores. Mas simplesmente pelo fato de sermos pecadores, seremos salvos? Não. Então qual é o pecador que vai ser salvo? É aquele que, à semelhança de Paulo, se vê como um terrível pecador. E não somente isso, é aquele que, à semelhança de Paulo, só pode ser salvo se ele olhar para si mesmo e se reconhecer o principal dos pecadores. Mas não somente isso também. É aquele que se olha para si e se percebe, diante de todos os santos regenerados, o principal dos pecadores. Em Lucas 19:10 diz, Jesus fala, porque o Filho do Homem veio buscar quem? E salvar quem? O perdido. Você se enxerga como um perdido? Ou você não está perdido? Em Lucas 5:31, Jesus também diz o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Você se vê como doente ou não? Se você não se vê como doente, para que você quer um Salvador? Percebem? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Reais pecadores. Pecadores verdadeiros. Pecadores que se reconhecem pecadores. Porque se não houver esse reconhecimento, que salvação há para você? Se você está são e não precisa de médico, para que você quer remédio? Só que ele continua, ele fala, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quem precisa se arrepender? Pecador. E por que os pecadores não se arrependem? Porque não se veem pecadores. Então não é uma questão, irmãos, de posição, é uma questão de reconhecimento. No evangelismo, nosso objetivo é o quê? Pedir que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, convença os pecadores do pecado, da justiça e do juízo. Porque se ele não fizer, adianta você dizer que as pessoas são pecadores? Não. E adianta elas professarem e falar para você, sim, eu sou pecador? Não. Lá dentro, ela não é pecadora. Ela não consegue se enxergar pecadora. Ela não consegue se ver como doente. Ela não precisa de médico e nem de remédio. Ela não se vê como ímpio. Ela não se vê como um perdido. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é: reconheça-se pecador. Reconheça-se pecador. Assim como Paulo, você, em quem já transbordou da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, você reconheça-se o principal dos pecadores, porque quando Paulo faz essa afirmação, ele não está se dirigindo ao passado, ele está se dirigindo ao presente. Reconheça-se o principal dos pecadores. E o principal dos pecadores dentre os demais irmãos, salvos por Cristo Jesus. É por isso que em Filipenses vai fazer sentido, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como que isso pode acontecer? Quando você se enxergar realmente, você ver realmente quem você é. Aí haverá essa possibilidade. Agora, aqueles que, como Paulo, que outrora fora blasfemo,
perseguidor, insolente, opressor, você que ainda é um pecador, escravo do pecado, mergulhado nas suas paixões, você que ainda não creu em Cristo Jesus como seu soberano Senhor e Salvador, reconheça-se o principal dos pecadores e corra para Cristo, arrependido de seus pecados, implorando por seu perdão. E faça isso hoje, porque hoje é o dia da salvação. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude, irmãos, pois é no nosso dia a dia que nós percebemos se nós realmente nos enxergamos como pecadores. Você tem sido levado ao arrependimento? Você tem sido levado ao arrependimento? Se não, é porque você não está se vendo como um pecador. Você está sendo levado ao quebrantamento, à contrição? Se não, você não está se enxergando como um pecador. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude, irmãos, por meio de Cristo Jesus e do seu Santo Espírito, a nos enxergarmos como pecadores. Amém? Diante da repreensão, diante da correção, diante da exortação, diante da disciplina, diante da admoestação, você tem se visto como pecador? Ou não? Coloquemo-nos diante do Senhor e arrependamos dos nossos pecados, para que nós possamos nos ver quem realmente nós somos, para a glória de Deus. E vendo quem nós realmente somos, daremos muito mais valor à graça, aquilo que Cristo Jesus fez por nós, porque Ele veio a esse mundo para salvar quem? Pecadores, dos quais eu sou o principal. Que podemos falar, como Paulo disse, eu sou o principal. Amém? Curvemos as nossas cabeças. Senhor nosso Deus, ó Pai, quão grandioso Tu és, ó Deus. Por meio da Tua palavra, Pai, Tu nos viestes admoestar nessa noite, nesse dia do Senhor, fazendo-nos enxergar, ó Pai, quem nós realmente somos. Pai, envia o Teu Santo Espírito a nós, ó Deus. Ajuda-nos a enxergar, ó Pai, para que nos nossos relacionamentos, ó Deus, tanto com os nossos irmãos como contigo, nós possamos perceber, ó Pai, quão pecadores nós somos. Quanto da Tua graça em Cristo Jesus foi derramada em nosso favor. Ajuda-nos, ó Pai, a crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É desse modo, ó Pai, crescendo nesse conhecimento santo de nosso Senhor Jesus Cristo, e na graça com que Ele nos alcançou, é que poderemos, ó Pai, enxergar quem nós realmente somos. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Cristo Jesus, a estarmos dispostos, ó Pai, a tomarmos nossa cruz, a negarmos a nós mesmos e olharmos para Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a dia, estarmos rendidos e prostrados aos Teus pés, reconhecendo a nossa pecaminosidade, a nossa miséria, a nossa fraqueza, mas que isso, ó Deus amado, faça-nos enxergar a grandiosidade do Teu amor, da Tua benignidade, da Tua bondade, da Tua longanimidade em Cristo Jesus, em favor de nós, ó Deus, pecadores, ó Pai. Ó Senhor amado, quão grandioso Tu fosses, ó Pai, Tu és para conosco, quão misericordioso, ó Pai, porque apesar de quem nós somos e da miséria pecaminosa que carregamos dentro de nós, Tu nos amaste, enviaste o Teu Filho a este mundo para morrer por nós, pecadores. E não importa, Pai, a grandeza, a miséria dos nossos pecados, a hediondez deles, ó Deus, Tu na Tua bondade, ó Pai, ultrapassasse todos esses obstáculos, meu Deus,
que nós geramos contra ti, de rebeldia, de rebelião, e viesse até nós, ó Deus, descendesse até nós, ó Pai, por meio de teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que em figura humana se humilhou e tornou servo de nós pecadores, para nos salvar e nos levar a ti, nos reconciliar contigo. Ó Senhor, quanta graça e misericórdia, ajuda-nos a enxergar isso, ó Pai, e ajuda aqueles, ó Deus, que ainda não conhecem o teu santo nome, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ajude-os a enxergar essa grandeza, ó Pai, da tua misericórdia e do teu amor, mas ajude-os a enxergar primeiramente quem são, ó Pai. Envia o teu Santo Espírito nesses corações perversos e mostre-os a hediondez dos seus pecados, e quanto eles estão rebeldes contra ti, ó Pai, e quanto eles merecem punição e inferno por toda a eternidade. Mas não deixa-os, ó Pai, envoltos em seus próprios pecados, se revolvendo em suas próprias sujidades, ó Deus. Eleve os olhos deles a Cristo, eleve os nossos olhos ao Senhor Jesus Cristo, para que saibamos, ó Pai, que nele nós temos segurança, nós temos, ó Deus, amor real e verdadeiro, nós temos, ó Pai, misericórdia, nós temos, Senhor, graça e superabundante graça. Ajuda-nos a enxergar, ó Deus, dá-nos fé para reconhecermos quem nós somos, e fé para vermos a grandeza da tua salvação, pois a ti pertence a salvação, ó Pai. E é por isso que louvamos o teu nome. Honrado e glorificado sejas tu, ó Deus, por toda a eternidade. Ó Deus eterno, imutável, invisível, Deus único, louvado seja o teu santo nome, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te bendizemos e te engrandecemos por quem tu és. Amém, Senhor.